A equipe do SBT e do site MT Play realizou um levantamento quanto ao trabalho dos deputados federais ao longo do ano de 2024. O deputado Nelson Barbudo, do PL, esteve ausente em algumas reuniões de comissões. É o que mostra a reportagem da Luana Rodrigues. A presença nas sessões é apenas uma das responsabilidades dos deputados federais no Congresso em Brasília. São nas comissões que os projetos são estudados antes de serem levados a debate e votação em plenário. Hoje, a Câmara dos Deputados conta com 30 comissões permanentes, além das 7 comissões especiais, que são temporárias, e das comissões de trabalhos externos, que também são temporárias. Nelson Barbudo é membro titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, suplente na Comissão de Minas e Energia e também suplente na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. No entanto, tem faltado muito aos compromissos. Em 2024, Nelson Barbudo deveria ter participado de 53 reuniões em comissões, mas marcou presença em apenas 34 delas. Faltou e apresentou justificativa 10 vezes e faltou outras 9 vezes sem apresentar justificativa à mesa diretora. As faltas não causaram nenhum impacto no salário do deputado federal por Mato Grosso. Quanto à presença em plenário, Barbudo esteve em 43 sessões ao longo do ano, faltou, mas justificou a ausência em 14 e faltou outras 2 vezes sem apresentar justificativa. Além das ausências, em julho do ano passado, Nelson Barbudo foi flagrado por jornalistas dormindo em uma sessão que discutia a reforma tributária. Na ocasião, ele disse que estava sem dormir alguns dias devido aos debates sobre a pauta em questão. E para falar sobre esse assunto polêmico, eu vou receber aqui, ao vivo, o deputado federal Nelson Barbudo. Câmera Robô em destaque. Deputado, venha para cá. Primeiro, muito obrigado por receber o nosso convite de conversar sobre esse assunto. Pode ficar aqui, deputado, para a gente bater um papo. E a gente, é importante nesses assuntos polêmicos, sair da superficialidade. Porque a gente poderia pegar os números frios do Portal da Transparência e colocar e criticar o senhor, sem entender o que esses números de fato representam. E até eu tive uma conversa com um dos seus assessores que explicou alguns problemas que o senhor enfrentou em dezembro do ano passado. Não sei se o senhor até vai falar sobre isso, mas é importante a gente aprofundar o debate para que a população entenda a complexidade desse assunto. Foram 53, aliás, o vídeo que o senhor foi flagrado, tirando um cochilinho ali, o senhor já explicou ele, né? Eram quantos dias de trabalho ali quando aquele flagrante foi feito, deputado? Foram 72 horas praticamente a fio, debatendo a reforma tributária, do qual eu votei contra, mais uma vez defendendo o interesse da população. Então, foi um motivo de muita canseira e achei também uma maldade aquela publicação, por quê? As pessoas sabem que quando a pessoa tem um estresse, ela tem momentos de cochilo, vamos dizer assim. E eu acho que isso não impede a minha boa atuação parlamentar em defesa do nosso povo. O senhor acha que os discursos, por vezes, no Congresso, cansam? Porque ali são 517 deputados. E aí, por vezes, tem um plenário lotado, e aí você vai acompanhar numa sessão ali, o senhor vai falar com mais propriedade. Quantos discursos numa sessão normal ali? Mais de 20? Muito mais, muito mais. A pessoa precisa entender a dinâmica, né? As inscrições, como são feitas. E eu não canso, não. No cotidiano é tudo normal. Tem a ordem do dia e tem a sessão praticamente dita. Então, vamos se dizer assim, esse ponto específico que o senhor pegou, eu acho que não afeta em nada o andamento do parlamentar, em detrimento ao que vocês não falam. Por exemplo, vocês pegaram só as minhas faltas, por que não a dos outros parlamentares? Mas é porque essa semana, ao longo dessa semana agora, nós vamos fazer uma reportagem por dia falando de cada uma dos outros parlamentares de Mato Grosso. Há uma diferença entre o senhor e os outros deputados de Mato Grosso, na grande maioria. Tem deputados que faltaram 4, 5, 6 compromissos e todos eles estão recebendo o convite de vir aqui para falar dessa ausência. Quando eu falei dos discursos cansarem, não é porque o que tinha na minha cabeça? O ritmo, ou a ritualística de uma sessão, ela é ainda a mesma que nós tínhamos na década de 80, década de 90. E o mundo evoluiu de uma maneira
extraordinária. E o rito da sessão, ele não evoluiu. Hoje você tem o acesso às redes sociais, às videochamadas, o mundo é muito mais rápido hoje. E aí quando você pega em um plenário de uma sessão 10 discursos, qual que é o tempo ali de um discurso de um deputado? 3 minutos, 3 minutos para cada um. para o deputado normal, 15 minutos para líderes, então tem uma diferença quando você vê um deputado falando bastante lá, porque ele é líder do partido, então ele tem mais tempo. Tem um tempo maior. Mas normalmente a gente faz a inscrição e tem 3 minutos por dia para fazer o seu discurso. É muito pouco, eu acho muito pouco. É pouco. Mas também Mas é a quantidade tem 513, o senador fala muito mais. Mas vamos voltar às faltas. Mas vamos entrar nas faltas. Agora Vamos. é que eu queria tirar essa dúvida do vídeo lá. Tudo bem. As faltas, o senhor faltou 19 vezes de 53 compromissos em comissões. Em 10 o senhor apresentou uma justificativa. É os números do portal da transparência. Sim, sim, normal. É público, é normal. Há uma duplicidade de agenda, é isso, deputado? Não. 9 faltas que eu apresentei nas comissões são nas quintas-feiras, que não é a comissão propriamente dita. Tira as faltas que eu estive doente, que você não tirou. É isso que eu falei. Tira as 9 faltas que eu não sou obrigado, porque são audiências públicas que são feitas na quinta-feira, e nas quintas-feiras a gente viaja para o Mato Grosso de volta. Eu tive 2 faltas em plenário. Vocês não fizeram o desconto das minhas faltas que eu estive doente, internado, 30 dias me tratando de uma pneumonia, vocês não descontaram, e as 9 faltas que eu não sou obrigado a comparecer. Então, se você tirar isso daí, vocês vão ver que reduz um absurdo e eu não caio nesse como o que mais faltou. Eu gostaria que vocês refizessem a conta, porque as faltas justificadas que eu estive internado em São José do Rio Preto, apresentei o atestado, ela pode ser contada aqui? Ela conta como falta justificada. Então, mas aí, para a população leiga, está achando que eu faltei, que eu estava passeando, eu estava internado. Mas exatamente por isso do convite para o senhor estar aqui. Mas eu vim com o maior prazer e por isso que eu... é importante. Por isso que eu falei para o senhor, quando eu convidei o senhor para vir aqui e convidei os demais deputados também para as próximas participações, é aquilo que eu falei no início do convite para o senhor. Mas eu quando a gente traz só o número frio do portal da transparência... Sim. Ele leva um entendimento. Isso, não é o nosso objetivo esse entendimento. Eu fiquei muito contente quando vocês... O nosso objetivo é justamente que o senhor possa explicar para a população o porquê desses números. Então, além disso, né, eu fiquei sabendo da perda que o senhor teve, né, que ainda teve algo que eu ia falar, uma dor que eu imagino. A minha mãe estava internada. Logo que eu me curei, no dia que eu ia voltar para minhas atividades, minha mãe foi para a UTI, ficou 20 dias... motivo de algumas faltas justificadas, todas com documentos. Então, das minhas faltas, vocês tiram as justificadas e as que eu não tenho obrigação de comparecer na quinta-feira, o número da minha falta cai lá embaixo. Vai para o equilíbrio. Vai para o equilíbrio. Eu trouxe até uns exemplos aqui. O Janones, por exemplo, faltou 28 das 29 reuniões da mesma comissão. O pastor Henrique Vieira do PSOL... Só pedir para o senhor manter o microfone aqui. Isso. Tá. O pastor teve 107 faltas contando plenário e comissões. A Benedita da Silva, a querida Benedita da Silva, toda sem justificativa. Faltou 39 vezes. Se você vê pessoas como Eduardo Bolsonaro também, que tem muitas faltas justificadas em missão. Eu tive... tem as faltas que eu estava em missão oficial aqui. Então, esse número tem que ter muito cuidado ao analisar e achar que eu sou um deputado que prezo pela falta. É muito pelo contrário. Eu faço questão de trabalhar e faço questão de vir aqui explicar que se você tirar as faltas que eu estive em missão aqui no Estado, as faltas justificadas com qual é o seu problema? Com o meu problema de pneumonia. E as de quinta-feira sobra muito pouca falta, praticamente 2 faltas. Em plenário eu tive
que eu também não sou de ferro, que Não, faz parte. São 2 faltas praticamente. Por isso do convite para o senhor estar aqui para falar dessas ausências, para que a gente possa aprofundar nesse debate e levar, porque a manchete diz, deputado faltou 35 vezes. Pô, esse cara não trabalha. Não está descrito embaixo as faltas que eu tive com o atestado apresentado, as faltas que eu não sou obrigado e as faltas que eu estava em missão oficial aqui no Estado. Então, que é a tal da duplicidade de agenda. Da duplicidade de agenda. Tira isso e vocês vão ver que eu trabalho de fato. Continuando, vou aproveitar a presença do senhor aqui, porque não é todo dia que a gente tem um deputado federal no estúdio do SBT Comunidade. Fique à vontade. Saúde restabelecida, deputado? Muito triste. Aliás, hoje é meu aniversário, o primeiro aniversário que eu passo sem a minha mãe. Eu estive doente, me curei, ela no outro dia... engraçado, a mesma doença. Eu fui para São Paulo me tratar de uma pneumonia e a mamãe faleceu dia 1º de janeiro por uma pneumonia. Então hoje eu estou fazendo 65 anos, hoje é meu aniversário. Parabéns e meus sentimentos ao senhor, porque eu sei que não é fácil. E é o primeiro ano que eu passo sem a minha mãe. Muito triste, mas nós sabemos que Deus tem a mão em tudo que Ele faz. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. E Deus quis levá-la e a gente, como cristão, aceita essa decisão de Deus. A saúde do senhor está restabelecida para esse 2025, que vai ser um ano, diante dos assuntos que estão sendo tratados no Congresso, vai ser um ano puxado. Deputado. Muito puxado, muito puxado. E as pessoas que acompanham os debates devem saber que se não fossem deputados de direita conservador, como Nelson Barbudo, o Mato Grosso e o Brasil estaria muito mal. As pautas que nós defendemos, o PL, principalmente de Jair Bolsonaro, defende, são as pautas conservadoras. E eu, no meu primeiro mandato, para você ter uma ideia, fui o único homem do Mato Grosso que votou 100% com Jair Bolsonaro. E agora, voltando no meu segundo mandato, sou o único do Mato Grosso que votou 100% contra o Lula. Portanto, está aqui diante destas câmeras um homem que trabalha para que o Brasil não caia na desgraça desse socialismo, onde eles querem liberar a maconha, onde eles querem que o aborto seja liberado para adolescentes, onde que o cidadão não pode usar arma. Chega ao cúmulo do ministro querer desarmar a PM. E agora, como se não bastasse tudo isso, eu sou coautor de um projeto que o decreto do desgoverno, o decreto do Pinguço, fala que a FUNAI vai ter poder de polícia. Veja bem o que isso pode causar para o nosso Mato Grosso. Áreas onde existem uma possível demarcação indígena, que estão nossos produtores, a FUNAI vai poder chegar com fuzil, com poder de polícia, fazer a retirada daqueles trabalhadores e quem se opor vai ser algemado ou abatido, porque o sistema socialista não preserva a vida. Eles preservam que a propriedade tem que ser do Estado. E é isso que o teu deputado Nelson Barbudo faz lá em Brasília. Defender as pautas cristãs e conservadoras e, principalmente, na Frente Parlamentar do Agro, que eu sou membro titular, defender o nosso produtor, o grande produtor, o médio produtor e o pequeno produtor. Nós mostramos na reportagem da Luana Rodrigues as comissões que o senhor faz parte: pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural e... Meio ambiente. Me fugiu, meio ambiente. Tem mais uma, não tem, deputado? Tem, a de Minas e Energia. O senhor vai... Mas a Minas e Energia eu sou suplente. O senhor vai permanecer nessas ou há alguma alteração para 2025? Olha, deixa eu explicar para o telespectador. Ainda não foram definidas. É por partido as fatias nas comissões. E agora as comissões estão sem presidente. Com a chegada do Hugo Mota, nós vamos nos reunir nas próximas sessões e aí é decidido para onde cada parlamentar vai, de acordo com o interesse do PL. Como eles sabem que eu sou um guerreiro em defesa do agro, eles me colocam na agricultura. Como eles sabem que eu defendo o homem possa trabalhar sem a encheção de saco do meio ambiente, eles me colocam, porque não é a decisão exclusiva do parlamentar, é do partido. Provavelmente eu devo permanecer como membro titular da Comissão da Agricultura e da Comissão do Meio Ambiente. E devo ser também suplente na de Minas e Energia, porque considero que o nosso estado tem um grande potencial energético
com o etanol e com o sol, e eu devo estar lá para ajudar a defender os interesses do nosso Estado. Finalizando já, deputado, aproveitando a visita do senhor aqui, eu tenho que fazer uma pergunta. Fica à vontade. Porque tem uma coisa que do primeiro para o segundo mandato eu senti falta. Cadê o Fiat Uno, deputado? Está lá em Brasília. Está lá em Brasília. Eu dei de presente para o meu motorista. Quem duvidar, procura o Flavinho, que hoje é motorista do Coronel Assis. Flavinho, ele é motorista da Câmara. Não, ele é motorista contratado pelo parlamentar. Gabinete. Ah, entendi. Como eu não voltei, eu passei, entre aspas, ele para o Coronel Assis. É um cidadão afrodescendente, porque se falar que é de cor é perigoso eu ir para cadeia. É um pretinho do meu coração, tá entendendo? É um amor, faz parte praticamente da minha família. E rapidamente eu quero contar. O dia que eu contratei ele no meu primeiro mandato, eu falei para ele assim, ó, caboclo, se você não faltar nem um dia, se você não atrasar nem um dia, se você não deixar eu esperando um minuto, o dia que acabar meu mandato, eu te entrego a chave desse Uno. E assim foi feito. Ele nunca atrasou um minuto em uma missão me buscando ou me levando. E por isso eu pedi para ele que ele guardasse o carro. Ele não tinha carro, ele vinha trabalhar de ônibus e eu entreguei a chave. Quem duvidar do meu compromisso e da realização do compromisso, procura o motorista do Coronel Assis. Então, o Fiat Uno que o senhor usou no primeiro mandato, que o senhor falou que era para economizar na questão de aluguel, o senhor presenteou o motorista. O motorista está com ele até hoje e eu tenho um compromisso com ele. Se um dia ele for vendê-lo, eu vou comprar para deixar de lembrança do meu primeiro mandato o carro que eu usei. Um abraço, Flavinho, você é gigante, cara. Um abraço ao Coronel Assis que está com ele. Só mais uma pergunta, agora me veio a cabeça que agora não estava nem no script aqui, peço até perdão. Existe agora essa dúvida com a lei da ficha limpa, essa tramitação lá em Brasília. Não sei se já chegou a ser protocolado o processo. Tá em discussão praticamente. O que o senhor acha disso? Então, esse é um tema muito complicado, né? Nós devemos analisar, porque os projetos chegam lá na Câmara e a gente tem que se debruçar em cima dele para saber. Porque quando as pessoas comentam ele no mundo exterior, fora da política, já sai falando, ó, vai liberar todos os bandidos, e não vê as entrelinhas. Então, nós não debruçamos em cima dele, mas a semana que vem eu posso ter uma posição mais segura sobre isso e o PL eu voto com o meu partido. Eu não dou um voto em favor do governo Lula, a não ser que eles concordarem em, por exemplo... Com a posição do PL. Com a condição do PL. Aí eu voto junto com o PT. Mas, ao contrário, eu sou o campeão de voto do Estado do Mato Grosso, voto 100% contra o descondenado. E a semana que vem, é muito novo esse assunto, e as pessoas começam a falar, e cometem falhas que, às vezes, levam ao telespectador, ao cidadão comum, a interpretar mal. Então, nós precisamos debruçar em cima e ver os artigos, e ver as consequências que tem o projeto. A integralidade dele. Isso, a integralidade dele, porque quando eles falam, sonham em ter um projeto, já tem os professores de Deus falando o que é sem nem ter lido. E isso é muito ruim para a sociedade. Então, eu prefiro me debruçar primeiro em cima e depois ter as falas concretas sobre o que de fato tem no projeto. Deputado, muito obrigado. Parabéns pelo aniversário. Quantos anos? 65. Você já está jovem ainda. Então, parabéns, Deus abençoe. Eu sempre costumo dizer aos aniversariantes, paz, saúde, prosperidade e sorte também sempre. Meus sentimentos pela perda do senhor, que é muito recente. Eu agradeço. E é importante essa justificativa, esse convite para o senhor estar aqui. Aliás, é até importante o Rux entender que nós tínhamos construído a reportagem, ela tinha uma data para ser exibida, eu tinha conversado com o seu assessor, naquela data o senhor já tinha um compromisso, então eu falei, não, eu espero a oportunidade do deputado vir para que ele possa falar sobre esses números e trazer essa explicação. Assim... Porque, na verdade, o jornalismo, deputado, ele tem que ter esse objetivo. Sim. Eu tenho que trazer a integralidade das informações. Sim. O número frio do portal, mas também a pessoa que está sendo ali exposta tem que ter essa oportunidade de explicar para a população o que aqueles números representam na prática. Então, por isso que eu fiz questão também de segurar. Não tem problema nenhum, seguro, espero o deputado ter uma agenda em Cuiabá. Foram muito justos, eu sei E a disso. gente vem aqui, tem esse bate-papo e depois da ficha limpa eu incomodo o senhor mais um pouquinho. Pode me chamar. Como eu disse agora há pouco ali, eu estou aqui para incomodar. E a minha postura diante da Câmara jamais será negada. Goste ou não goste aqueles que votam em mim. Eu tenho a minha concepção, não vendo meu voto, sempre será a favor
do conservadorismo. E, portanto, eu vou analisar. E se eu achar que ele é bom para nós, eu votarei a favor, senão votarei contra. Mas a gente agradece muito a integralidade do jornalismo que foi praticado aqui pela SBT, dando a oportunidade, porque senão eu sairia manchado achando que todas as faltas foram porque realmente eu não compareci. E o meu não comparecimento está justificado. Portanto, eu agradeço muito ao jornalismo sério do SBT e todas as vezes que vocês me convidaram, não há incômodo nenhum. Todas as vezes que vocês me convidaram, seja por o assunto que for, eu não corro da verdade. Boa. Se eu tiver certo, eu venho. Se eu tiver errado, eu peço desculpa àquele que paga o meu salário. Mas eu não corro da verdade. O que acontece, minha vida é um livro aberto. Eu estarei sempre do lado daqueles que fazem o grande sucesso desse estado maravilhoso do Mato Grosso. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor, Deus abençoe, parabéns e muito obrigado, seja bem-vindo em outras oportunidades. Eu que agradeço, estou à disposição. Câmara Robô em Destaque, eu conversei com o deputado federal Nelson Barbudo, 11 horas e 32 minutos.